voz, tão somente a tua voz falando ao nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, ela alcance a boa terra do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, e ela venha frutificar para a glória do teu nome. Ministra, Senhor, ao nosso coração. No nome de Jesus é o que nós desejamos. E essa é a tua vontade. E nós oramos, Pai, tendo essa certeza plena de que essa noite não será uma noite comum, mas que será uma noite, Pai, extraordinária. Será uma noite, Pai, onde os nossos olhos se abrirão e nós receberemos do Senhor uma revelação na sua palavra para nos fazer ir mais além, para nos fazer viver o centro da sua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor me use, que eu seja um instrumento nas suas mãos, em nome de Jesus, que, ó Pai, cada palavra aqui por mim proferida sejam agradáveis ao Senhor e que cumpram o propósito do Senhor na vida da sua igreja. Nós oramos assim, no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você diz amém? Aleluia. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Aleluia. Como sempre temos declarado, porque a palavra de Deus, ela nos revela essa verdade. Em Jesus há uma vida abundante para você, amém? Aleluia. E nós compartilhávamos que não há vida abundante desassociada de uma vida no Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele veio para continuar a obra iniciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e ele nos conduz, a sua palavra diz, ele nos guiará a toda a verdade, ele nos conduz a uma vida abundante. Nós compartilhávamos acerca das experiências com o Espírito Santo, e como a realidade da experiência com o Espírito Santo, ele afeta a nossa vida, ele nos transforma e ele nos proporciona ou nos leva a viver essa vida abundante. E nós queremos continuar a pensar acerca de uma vida no Espírito. E como a vida no Espírito, ela promove essa vida abundante que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que você possa ter uma vida no Espírito, você precisa primeiramente entender quem é o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela nos traz com muita precisão o entendimento de quem é o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela nos afirma que o Espírito Santo, ele é Deus. Diga amém. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. E sendo Deus, ele tem os atributos do Pai. A palavra nos ensina que o Espírito Santo, ele é onisciente. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Não há absolutamente nada que fuja do seu conhecimento. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E ele é onisciente. E a palavra nos ensina que, sendo Deus, ele também é onipresente, ele está em todo lugar. Disse o salmista no Salmo 139: para onde fugirei da tua presença? O Espírito do Senhor, ele está em todo o lugar. A palavra também nos ensina que o Espírito Santo, ele é onipotente. O Espírito Santo de Deus, ele tem todo o poder. Aleluia. Então, ele conhece todas as coisas. Mas ele não apenas conhece todas as coisas, mas ele está em todo lugar. E não apenas está em todo lugar, mas ele pode todas as coisas, porque ele tem todo o poder, porque ele é Deus. E a palavra também nos ensina acerca do Espírito, que ele é a verdade. 1 João, capítulo 5, verso 6, a palavra diz que o Espírito, ele é a verdade. A palavra também nos ensina que o Espírito, ele é santo.
porque Ele é Deus. Aleluia. A palavra também nos ensina em Romanos 8:2 que Ele é a vida. Logo, não há vida desassociada do Espírito. A palavra também vai nos ensinar que o Espírito, ele é a sabedoria de Deus. Portanto, o Espírito Santo, ele é Deus, em sua onisciência, em sua onipresença, em sua onipotência, em sua verdade, em sua santidade, em sua vida, em sua sabedoria, ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Louvado seja o seu nome por isso. E a sua divindade, ela é provada pelas suas características. E ela é provada também pelos seus nomes. E ela é provada também pelas suas obras. E eu quero então que nessa noite nós possamos juntos ter esse entendimento acerca do Espírito a partir das suas características, dos seus nomes e também das suas obras. Aleluia. Eu quero então começar convidando você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versos 9 a 11. A palavra bendita do Senhor diz assim, 1 Coríntios 6, a partir do verso 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Observe, queridos, que a palavra do Senhor vai nos fazendo entender que existem algumas características que elas estão sobre a vida de alguns que testificam que esses tais não herdarão o reino de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção quando a palavra diz assim, olha, alguns de vocês também eram assim. Mas a palavra diz, olha, mas vocês foram lavados, vocês foram regenerados, vocês foram santificados, aleluia. E a palavra declara em Jesus e também no Espírito do nosso Deus. Então, olha, ser santificado é ser separado para o uso de Deus. É assim que nós devemos entender a santificação. A santificação necessariamente não é ausência de pecado, mas é separação para o uso de Deus. E eu quero que você possa entender comigo a santificação em pelo menos 3 aspectos nessa noite. O primeiro deles, diga comigo, santificação posicional. Você pode pensar comigo e dizer, pastor, o que vem a ser uma santificação posicional? Essa é a santificação que todo cristão possui a partir do momento da sua conversão. Preste bem atenção nisso. A palavra de Deus nos ensina isso. É a sua condição perfeita de santidade. Quando nós estamos falando de uma santificação posicional, nós estamos falando da sua posição em Cristo. Quando você entrega a sua vida para Cristo, Ele te santifica, amém? A palavra diz, vocês foram lavados, vocês foram regenerados, vocês foram justificados, vocês foram santificados, ou seja, a sua condição, ela é mudada, ela é transformada. É por isso que a palavra vai dizer, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, amém? Então antes nós éramos treva, mas agora luz, amém? É isso que a palavra de Deus declara, que Ele nos tirou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino de luz do Filho de seu amor, aleluia. Então olha, agora sendo esta uma realidade em si mesmo, porque eu continuo a muitas vezes ter inclinações para o pecado e para as suas paixões? Você já parou para pensar nisso? E aí nós vamos entender o porquê disso. Nesse segundo momento da santificação, que é aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. Diga comigo, santificação progressiva. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso 2. A palavra diz assim, olha, isso é Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Ele diz assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso, aleluia. Então olha aqui, que palavra extraordinária. O Senhor está falando por meio de Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, e diz assim, olha, eu estou escrevendo àqueles que são santificados, eu estou escrevendo àqueles que são santos, amém? Agora logo em seguida ele vai dizer assim, olha, vocês são chamados para ser santos. Então você pode pensar comigo, como se já sou santo, sou chamado para ser santo? E aí nós entendemos, porque Paulo está falando primeiramente aqueles que mudaram a sua posição, aqueles que em Cristo foram santificados, lavados e regenerados, e por isso eles são santos, amém? Porque nós temos uma tendência de imaginar a santidade como a ausência de pecado, e santidade, ela precisa ser entendida a partir daquilo que Jesus ele fez por nós, e não a partir daquilo que nós fazemos. Nós tão somente nós respondemos aquilo que ele fez em nosso favor. Então a palavra de Deus está dizendo que a nossa posição ela foi mudada. Então diga assim, eu sou santo, porque assim diz a palavra do Senhor, porque de fato nós somos santos, mas ele está dizendo, aos que foram santificados, vocês foram chamados para ser santos, aleluia. Então quando eu sou santificado, eu sou posicionado, ele me tira das trevas e ele me coloca na luz. Então houve uma mudança de uma realidade na minha vida. Então, uma nova realidade, ela é estabelecida. Por isso o Senhor diz, vocês agora são nova criatura, foram santificados, amém? Aleluia. Agora, meus amados irmãos, nós somos chamados para ser santos. E como é que nós vamos entender essa realidade? Isso fala do acréscimo diário na graça de Deus. Isso fala sobre prosseguir em santidade. Isso fala sobre andar naquilo para o qual ele nos chamou. Isso fala sobre andar na luz. Isso fala sobre viver em Cristo. Isso fala sobre, de fato, buscar uma vida em Deus. Então aqueles que foram santificados, aqueles que mudaram, tiveram as suas posições mudadas, porque foram lavados, regenerados e justificados, eles agora são chamados, nós somos chamados a andar em santidade, amém? E isso fala sobre esse dia a dia, onde nós buscamos mais e mais da graça de Deus sobre as nossas vidas, onde nós vamos sendo separados a cada dia para sermos mais e mais usados por Deus, amém? E por fim, nesse primeiro momento nós podemos entender também que existe uma santificação chamada de santificação definitiva. Diga comigo, santificação definitiva. Essa santificação, ela só será alcançada quando nós formos para o céu.
Amém? É quando a Bíblia ela diz assim para nós: novos céus, nova terra e um novo corpo glorificado à semelhança dele. Amém? Aleluia, aleluia. Então, querido, entenda comigo. É preciso discernir os tempos da santificação. Porque se nós não entendermos os tempos da santificação, nós seremos presas fáceis nas mãos do diabo. Então olha o que a Bíblia diz ao seu respeito. A Bíblia diz: você é santo. Diga amém. Quando a Bíblia diz que você é santo, é porque você foi feito santo. E isso não tem a ver com a ausência de pecado. Isso tem a ver com o lavar, com o regenerar e com o justificar do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Amém? Porque enquanto nós aqui estivermos, o pecado, querido, nos atormentará. O pecado nos assolará. Mas o Senhor diz da sua palavra: você é santo. Amém? E você é santo não é porque você não tem pecado, mas você é santo porque Ele te fez santo. Então eu sou santo, você é santo, porque Ele nos lavou, Ele nos regenerou e Ele nos santificou. Aleluia. Então entenda isso. Agora entenda também que você que foi feito santo, você que foi lavado, regenerado e justificado, agora você está se tornando santo. Amém? Então você está se tornando santo. Então aqui você está aprendendo a lidar com os dilemas da sua vida. Você está aprendendo a lidar com aquilo que você era antes do Senhor lhe lavar, lhe regenerar e lhe justificar. Então você está aprendendo a lidar com cada aspecto de pecado na sua vida. Então quando você vai se tornando consciente do seu pecado, isso não é para te fazer parar. Isso não é para te fazer desistir. Isso não é para te fazer voltar atrás. Mas na verdade o Espírito ele vem iluminando a nossa mente. Ele vem nos mostrando aonde nós estamos pecando, para que então nós possamos ser santos. Você está entendendo? Amém? Por quê? Porque você já é santo. Porque Ele já te fez santo. Mas agora Ele quer que você prossiga em santidade. E aí o Espírito que é santo, Ele vai iluminando a sua mente, Ele vai mostrando para você aonde você precisa ajustar a sua vida, e você vai se desvencilhando, você vai vencendo, você vai avançando, você vai prosseguindo. Amém? Porque aqueles que foram santificados, diz a palavra, são chamados para ser santos. Aleluia, aleluia. Então o Espírito, querido, o Espírito ele não é acusador, como às vezes alguns dizem. Ah não, o Espírito logo te acusa que você está em pecado. Não, o Espírito não te acusa. Quem acusa é o diabo. O Espírito ele te ilumina. O Espírito ele abre a sua compreensão, o seu entendimento, e ele lhe mostra aspectos na sua vida que precisam de santificação. Então o Espírito ele te encoraja. O Espírito ele te faz prosseguir. Então quando você entende que você já é santo, ele te encoraja dizendo: ei, você já é santo. Então esse aspecto precisa ser removido da sua vida, porque você é santo. Então você precisa prosseguir em graça, porque você é santo. Então ele começa a mostrar essas realidades, as quais nós declaramos aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele diz assim, olha no verso 9: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então ele está dizendo: ei, você é santo. Portanto, a injustiça, ela precisa ser removida da sua vida. Você precisa avançar nessa graça. Então, quando ele vai prosseguindo dizendo assim: você não sabe que os imorais, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, eles não herdarão o reino de Deus? Ele está dizendo: olha, vocês não são assim. Mas você pode olhar para você e dizer: mas como não, se esses aspectos estão na minha vida? Mas ele está dizendo: ei, você já é santo.
Eu já lhe santifiquei, eu já lavei, eu já regenerei, eu já justifiquei, eu te fiz uma nova criatura, eu mudei você de posição, você agora é uma nova criatura, você vive uma nova realidade, amém? Então quando você olha para cima e diz, olha, mas isso está em mim, o Senhor está dizendo, então santifica-te. Então na verdade o Espírito nos encoraja, na verdade o Espírito nos impulsiona a viver uma vida santa, porque os que foram santificados, diz Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 1:2, são chamados para ser santos. Aleluia, aleluia. Então, meus amados irmãos, quando nós não entendemos isso, nós imaginamos que porque temos um pecado ou outro, tudo está perdido. Mas santificação definitiva só no céu. E aí, porque muitas vezes nós pecamos, nós queremos desistir, nós queremos abandonar a fé, nós queremos apostatar do Senhor, nós queremos voltar atrás. Mas na verdade o Senhor está dizendo, não, vocês já são santos, vocês estão se tornando santos, e vocês serão plenamente santos, amém? Então a gente não pode querer ser definitivamente santo nessa terra, porque isso é impossível. Agora, quando eu entendo, Ele me fez santo, e eu estou sendo santo para ser santo, tudo muda. Porque eu entendo, Senhor, Tu me santificaste, e ainda que hoje eu tenha tropeçado e caído, mas o Teu Espírito que é santo me encoraja a ser santo. E não é isso que vai me fazer parar, porque eu sei o que me espera, porque é uma santidade definitiva, e essa é a minha esperança. E assim eu prossigo, como disse o apóstolo Paulo, eu prossigo para buscar, sabe, o prêmio, a soberana vocação da minha vida. Então quem é que produz tudo isso na vida do homem? É o Espírito Santo. É por isso que não há como vivermos uma vida abundante sem Ele. Então entenda, meu amado, minha amada, você não está só. O Senhor Jesus, Ele prometeu, Ele disse, ei, eu não vos deixarei órfãos, vocês não estarão sozinhos, o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e as suas obras nos auxiliam na caminhada. Quando Ele está falando de que Ele não nos deixaria órfãos, Ele está falando de uma companhia, é verdade, mas Ele também está falando de um auxílio, Ele também está falando daquele que opera em meu favor, para que eu possa viver uma vida santa, para que eu possa viver uma vida abundante. Agora você pode dizer assim, pastor, então como é que tudo isso acontece? A palavra de Deus, ela é extraordinária. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Você escuta isso todos os cultos. A palavra diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Diga amém. Então olha o que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos uma necessidade de ter comunhão com o Espírito. É preciso ter uma comunhão com o Espírito. Comunhão aqui é koinonia. E sabe o que é interessante? Essa palavra koinonia significa parceria, significa participação, partilha, contribuição. Então a ideia aqui é que na medida em que você avança em intimidade, você recebe dele tudo que você necessita para se tornar digno da posição na qual Ele te colocou. Mas muitas vezes nós queremos ter vida santa você precisa ter comunhão. Você precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais você mergulha nele,
mais santo você se torna. Porque a obra é da koinonia, é da parceria, é da partilha, é da contribuição. Então, quanto mais você se aproxima, mais você recebe. Por isso que nós precisamos viver em intimidade. Então, olha, as suas obras te beneficiam. Então, nós precisamos escolher viver uma vida no Espírito. E sabe, tudo vai cooperar para que nós não tenhamos tal vida. Mas nós precisamos escolher ter a vida no Espírito. Amém? Então vamos observar aqui algumas obras que o Espírito promove em nós, na medida em que nele avançamos, na medida em que nele vivemos em intimidade. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, o verso de número 2. Gênesis 1, 2, a palavra diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você pode dizer amém? Meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele é criador. Aleluia. O profeta Jeremias, capítulo 29, um texto que amo, o verso 11, ele diz assim: olha, eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como já declaramos aqui, pensamentos falam sobre os propósitos, os desígnios de Deus sobre a nossa vida. Então existem propósitos firmados, estabelecidos desde a eternidade às nossas vidas. Mas aquele que pensa, aquele que tem pensamentos, aquele que tem propósitos, ele é aquele que pensa. E esse pensar é aquele que cria um ambiente para que o seu propósito ele seja então realizado na nossa vida. Amém? Então olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nessa noite. Quando o Espírito paira sobre a face das águas, ela era como a terra, ela era sem forma e ela era vazia. Mas quando você vai observar os versos seguintes, a palavra diz: haja luz, e então houve luz. Amém? Ou seja, o Espírito de Deus ele paira, o Espírito de Deus ele traz a luz de Deus. Você consegue me compreender? Então, quando nós temos uma vida no Espírito, esse Espírito Santo é aquele que vai criando a realidade de Deus na nossa vida. Aleluia! E essa é a vontade de Deus para mim e para você. E assim todas as demais coisas vão sendo criadas. Então a comunhão com o Espírito é um ambiente necessário para que a vida de Deus, Jesus, a vida abundante, ela tome forma na sua vida. Ela tome forma na minha vida. Pelo fato do Espírito pairar sobre a face das águas, houve luz, houve separação entre dia e noite. Diante do caos, a ordem se estabeleceu. Muitas vezes a nossa vida é um caos, é treva sobre treva. Nós não conseguimos distinguir absolutamente nada. Nós não temos uma direção, nós não temos entendimento do propósito de Deus para a nossa vida. Mas quando o Espírito de Deus ele paira, quando nós estamos no ambiente do Espírito, a luz ela vai raiar, a ordem ela vai se estabelecer. E no final de tudo, a Bíblia diz, ao final da criação, o Senhor viu tudo, e eis que era muito bom. Aleluia. É exatamente assim, querido, que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer olhar para a sua vida e poder declarar: que vida extraordinária, exatamente como eu pensei, exatamente como eu planejei. Agora,
Isso não é possível desassociados do Espírito. Amém? É por isso que ele está dizendo assim: comunhão profunda com o Espírito. Aleluia. Agora abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, o capítulo 1, o verso 21. Segunda Pedro, capítulo 1, o verso 21. A palavra diz assim: olha, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Sabe, queridos, aqui a palavra fala sobre inspirar, sobre a inspiração das Escrituras. E é preciso nós entendermos que homens da parte de Deus, inspirados pelo Espírito, eles escreveram essa palavra santa que nós temos nas nossas mãos. Amém? Mas que eu quero chamar a sua atenção aqui. A Bíblia diz que esses homens, eles foram inspirados. A Bíblia diz que esses homens não falaram de si mesmo ou por si mesmo. Não se trata de vontade humana, mas se trata de uma inspiração divina. E olha o que diz o texto. O texto vai dizer assim, olha: eles foram movidos pelo Espírito. Mover fala sobre movimentação. Mover fala sobre direção. Mover, querido, fala sobre aquilo que não é estagnado. Você consegue compreender isso, amém? Mas fala sobre algo que se move, sobre algo que se movimenta. E aqui nós entendemos que quando nós temos uma vida no Espírito, nós temos uma vida que se movimenta. Agora note, não se trata de uma vida que se movimenta pelo pensamento humano, mas uma vida que se movimenta por uma inspiração divina. E é exatamente isso que nós precisamos trazer às nossas vidas, ou seja, trata-se de uma vida que vale a pena ser vivida. Amados, por que será que tantos nesse tempo de hoje têm atentado contra a sua própria vida? Por que muitos têm desistido de viver? Você já parou para pensar nisso? Quantas e quantas pessoas não têm tirado a sua própria vida? Ou quando não assim o fazem, mas já desistiram de viver. Já não tem mais uma razão para viver. Mas aqui a palavra está dizendo, quando o Espírito de Deus, Ele está em você, você tem inspiração. Você se move. Mover, querido, fala sobre aquilo que nada pode te parar, nada pode te fazer parar. E muitas vezes, esse é o desejo do nosso coração. Quantos não desistiram? Quantos não retrocederam? Quantos não voltaram atrás? E aí deixa eu dizer para você, lutas, tribulações, a Bíblia diz, nenhuma dessas coisas pode nos separar de Deus. A única coisa que pode nos separar de Deus é uma vida desprovida do Espírito. Então, quando o Espírito ele já não tem o seu lugar devido na nossa vida, então nos falta inspiração. Quando nos falta inspiração, falta movimento, nós não somos guiados, nós deixamos simplesmente que a vida nos leve. Mas o Senhor está dizendo, o Espírito te inspira, o Espírito te move, o Espírito te movimenta, aleluia. É como o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, aquele que é nascido de Deus, ele não sabe para onde vai, ele é guiado, ele é conduzido.
Aleluia. É como o vento. Você não sabe de onde vem, para onde ele vai, mas ele é conduzido. Aleluia. Agora abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 35. Esse é um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: e o anjo do Senhor respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Querido, nós estamos diante de um texto que declara a palavra do Senhor, que o Espírito Santo gerou a Cristo em sua encarnação. Então note, a gestação de Jesus no ventre de Maria foi um milagre. Você concorda comigo? Como pode alguém ser gerado no ventre de uma mulher de uma forma como essa? Isso foi um milagre, isso foi algo extraordinário. E é exatamente isso que a palavra está dizendo. Então olha, quando o Espírito ele desce e ele nos envolve, ele realiza em nós os seus milagres. Então isso aqui é uma chave muito poderosa, porque muitas vezes o desejo do nosso coração é o milagre, é o fato extraordinário, mas nós precisamos entender, que há uma força motriz que opera o milagre, que é o Espírito Santo de Deus, que precisa descer sobre nós, que precisa nos envolver. A Bíblia diz, olha, e a sua sombra foi quem gerou a Jesus no ventre de Maria. Então olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, que ao invés de nós buscarmos o milagre, nós precisamos é do Espírito, amém? Porque se o Espírito estiver em nós, os milagres eles naturalmente acontecerão. Então o milagre ele não será mais um fato extraordinário, mas ele será natural, porque aquele que opera o milagre habita em mim. Ele está comigo, ele me envolve. Por isso a palavra diz: ei, tenha comunhão com o Espírito. Você precisa ter comunhão com o Espírito. Então o poder criativo do Espírito e as suas obras milagrosas, elas encontrarão o seu lugar na nossa vida. A comunhão com o Espírito gera em nós milagres. Você pode crer nisso. O que eu e você precisamos, sabe, não é ser retirado do lugar da dor, do lugar do sofrimento, do lugar da aflição, mas é o Espírito ser colocado no lugar da dor, no lugar da dor, no lugar da aflição. Você vai ver Paulo e Silas presos, numa condição terrível, à meia-noite, talvez o momento mais difícil, e eles estão adorando. Porque quando nós estamos na companhia do Espírito, ele suplanta o ambiente. Você entende isso? Então a palavra do Senhor está dizendo, olha, quando ele descer, quando ele te envolver, quando ele te abraçar com a sua, sabe, quando ele fizer a sombra sobre você, você experimentará os seus milagres. Então é disso, querido, que eu e você precisamos, da comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito gera, a comunhão com o Espírito cria, amém? João 16, 8. A palavra diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, amém? Querida, a palavra está falando que é obra do Espírito convencer o homem.
É obra do Espírito convencer um homem. Quando por ele nós somos confrontados em nossos pecados, isso não é para nos condenar, sabe? Mas é para nos salvar. O Senhor Jesus disse que Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Aleluia. Então, o confronto do Espírito na nossa vida, ele nos convence. Ou seja, ele nos vence. Ele nos mostra que verdadeiramente nós precisamos nos desvencilhar dessas obras que nos matam. Então o Espírito em nós, ele vai abrindo os nossos olhos, ele vai descortinando os nossos olhos, para que a gente possa ver as coisas como elas de fato são. Então o Espírito me convence, ei, é pecado. Pecado tem um salário. O salário do pecado é morte. Então o Espírito me convence. Então quando o Espírito me convence, então eu abandono o pecado. Amém? Ele me convence do pecado, ele me convence da justiça, ele me convence do juízo. Então o Espírito, ele vem para me convencer. Aleluia. O Espírito de Deus, de acordo com João 3, versos 5 e 6, a palavra diz assim: e Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito, ele vem para regenerar o homem, amém? A regeneração é um ato único na nossa vida, no qual nós somos feitos novas criaturas quando cremos. Quando nós entendemos e cremos em Jesus, a palavra diz: você foi regenerado, ou seja, gerado novamente. Aleluia. Mas nós entendemos que o Espírito Santo, quando derramado sobre nós em uma comunhão profunda, ele continua a nos gerar a partir de uma realidade caída por consequência do pecado. O que eu quero que você entenda aqui é: se você tem comunhão com o Espírito, mesmo que você caia, o Espírito gera uma nova realidade em você, para que você possa levantar e para que você possa prosseguir em santidade, porque aquele que nos santificou nos chama para uma vida santa, amém? Então entenda, querida, a obra do Espírito na sua vida e na minha vida. João 14,16, a palavra vai dizer também que o Espírito, ele é consolo. O Espírito Santo é consolo, diga amém. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós achamos que ser consolado é se sentir bem. Você já parou para pensar a respeito disso? Mas você precisa entender o seguinte: ainda que o consolo envolva se sentir bem, isso vai mais além. O consolo aqui fala de alguém que está presente em todos os momentos da sua vida, tanto quando você está e se sente bem, ou quando você não está e não se sente bem. Ele é consolo, ele está com você, amém? Ele estará sempre presente. E qual é o fato extraordinário disso? É que aquele que é consolo, ele se compadece. Aquele que é consolo, ele sente a sua dor. Aquele que ele é consolo, ele enxuga as lágrimas do seu rosto. Aquele que é consolo, querido, ele te fortalece. Aquele que é consolo, ele é aquele que diz assim: olha, quando todos estão lhe atirando a pedra, ele diz: eu não te condeno. Agora levanta-te e não peques mais. Então ele é consolo e ele vai caminhando comigo. Ele não me deixa sozinho. Ele está sempre comigo. Aleluia. E esse que é consolo, diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8,
Você pode acompanhar comigo. Os versos 26 e 27. A palavra diz assim, olha. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Querido, olha o que a palavra de Deus está dizendo. O Espírito te auxilia na tua fraqueza. Diante das suas fraquezas, Ele te auxilia, Ele está com você. E Ele está dizendo assim, olha, diante da tua incapacidade de orar inteligentemente a respeito de certas situações, o Espírito ora por você. E Ele ora com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se somente comigo ou já aconteceu com você. Há momentos em que nós não sabemos como orar. Há momentos em que nós não sabemos o que falar, em que nós não sabemos o que dizer, em que nós não sabemos como nos expressar. E a Bíblia diz, na tua fraqueza, Ele te auxilia. E com gemidos inexprimíveis, Ele ora por você. E olha o que diz a palavra, Ele ora de acordo com a vontade de Deus. Amém? E a palavra diz assim para nós, olha, se alguém ora segundo a vontade de Deus, em acordo com a vontade de Deus, esteja certo de que Deus o ouvirá. Portanto, quando o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus, saiba que essa oração, ela é ouvida, ela é atendida. Por isso que nós precisamos de uma comunhão com o Espírito Santo. Então, olha, por essas e outras razões, nós somos chamados a uma vida de comunhão no Espírito, amém? Nós precisamos viver em comunhão com o Espírito de Deus. Então hoje você recebe uma chave muito preciosa na sua vida. Como ter uma vida abundante. Como viver a vida que Jesus, Ele providenciou naquela cruz para que eu vivesse. Comunhão com o Espírito. Amém? Então eu quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos adorar o Senhor. E nós vamos orar logo em seguida para que essa comunhão do Espírito